no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Diz assim, capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Olha só, Zaqueu era um cobrador de impostos, um fraudador, um aproveitador, que roubava, que enganava e se enriqueceu com isso. Só que um dia ele ouviu falar que o Senhor Jesus iria passar. Então ele, atraído pela fé, ele foi encontrar o Senhor Jesus. Só que para chegar até Jesus, gente, era muito difícil, porque Jesus andava sempre ao redor, com pessoas ao redor, e não eram poucas, eram muitas pessoas, muitas pessoas. E essas pessoas queriam o que Zaqueu queria: encontrar Jesus. Amém, gente? Zaqueu, quando tentou se aproximar, ele não conseguiu, e a Bíblia deixa bem claro, por causa da multidão. Aquela multidão eram pessoas que criam em Jesus Cristo. Eram pessoas que buscavam a Jesus Cristo. Só que eram pessoas que também queriam encontrar Jesus. E a Bíblia diz, ele não pôde encontrar Jesus porque ele era de pequena estatura. Tem muita gente aí fora, gente, que quer encontrar Jesus. E às vezes, nós que fazemos parte da multidão, não deixamos essas pessoas encontrar Jesus. Não deixamos como? Com o nosso testemunho. Às vezes, isso eu coloco todos nós, englobo a todos. Nós deveríamos agir de uma forma e agimos de outra forma, agimos igual ao mundo, quando deveríamos agir diferente do mundo. O que significa cristianismo? Significa amar ao próximo como a ti mesmo. Quando diz seguir a Jesus vai ser difícil, é porque a gente tem que engolir muito sapo. Você sabe o que é engolir sapo? É quando uma pessoa xinga você, e qual que é a sua vontade? É revidar a pessoa. A vontade é bater na pessoa. A vontade é falar umas boas para a pessoa, sim ou não? Só que a gente não fala, aquilo dói demais, porque a nossa carne quer falar, mas o nosso espírito diz para nós: não faça isso. E às vezes nós fazemos. Então aquela pessoa que é pequena na fé, aquela pessoa que é pequena, de pequena estatura na fé, ela não consegue ver Jesus, porque nós às vezes não deixamos ela ver Jesus em nós. Quando agimos da mesma forma que ela, ou quando agimos da mesma forma que o mundo age.
Isso é todos nós. Diga assim, todos nós. É todos nós. Gente, quando você não buscava Deus, ninguém falava nada para você não. Você fazia um monte de besteira, mentia, enganava, fazia brincadeira besta. Ninguém falava nada para você. Hoje, que você fala, eles falam, você não é crente? Você não vai na igreja? Você não carrega a Bíblia? Crente não pode fazer isso não. Quer dizer, eles querem ditar na nossa vida o que podemos fazer ou não. O que às vezes para nós parece ser uma brincadeira, gente, se você for olhar bem, as pessoas que estão de fora, elas não veem como uma brincadeira, elas veem como um defeito nosso. E elas usam esse defeito nosso para jogar na nossa cara que a gente vai na igreja, que a gente busca Deus. Você não pode mais brincar, porque se você brincar, tem pessoas que vão julgar você por causa da sua brincadeira. E não é bem por aí. Amém, gente? Agora, não é que você não pode brincar, não é que você pode sorrir, mas tem coisas que não pertencem mais a nós. Não é do nosso mundo, gente. Não é da nossa vida mais. Agora nós não temos apenas os olhos de Deus sobre nós. Nós temos os olhos do inimigo, que é acusador, e temos os olhos do povo que está olhando para a gente, só esperando a gente errar para falar assim, você não fala e faz? Você não fala que é pecado e faz? Diga, está repreendido em nome de Jesus. Mas às vezes é isso mesmo, às vezes a gente não vigia. Jesus falou, vigiai e orar. Tem que vigiar, gente. Nós não estamos num circo, ou não estamos num picadeiro, aonde podemos fazer palhaçadas, e outras pessoas também vão achar graça. Nós estamos numa guerra, e nessa guerra, o diabo vai querer pegar os nossos defeitos para jogar na nossa cara. Por isso que nós temos que vigiar, porque aquelas pessoas, elas são incautas, são pessoas ignorantes na fé. Elas não conhecem Deus como você conhece na Bíblia. Eles conhecem Deus como ditado. Vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te dê em dobro, Deus te dê fortuna. Mas você conhece Deus na palavra. E o inimigo hoje, ele quer só uma brechinha nossa para envergonhar a gente na frente das pessoas. Mas ele não vai conseguir. Não vai, diga, não vai conseguir. Olha o mau testemunho que a multidão estava dando. Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas não podia, porque a multidão não deixava. Às vezes nós não deixamos outras pessoas verem Jesus, porque mostramos, às vezes, um pouco de intimidade, que a pessoa olha aquilo e logo vai, mas espera aí, como é que você, usadas pelo diabo, elas falam, como é que você busca a Deus desse jeito? Como é que você busca a Deus fazendo essas coisas? E são coisas que ela faz diariamente, cotidianamente, todo dia ela faz, é cotidiano dela fazer. Mas quando você faz, aí vão para cima de você, porque você é de Deus. Amém, gente? Então nós temos que vigiar. Esse homem queria ver quem era Jesus, mas não podia, porque a multidão não deixava. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa.
Ele desceu a toda pressa e o recebeu com o que, gente? Com alegria. Gente, quando você vir para a igreja, venha com alegria, venha de coração aberto. Você vai receber o Senhor Jesus na sua vida, você vai receber o Deus da vida, o Deus da paz, o Deus que cura, o Deus que perdoa. A gente não pode recebê-lo com tristeza, nós temos que recebê-lo com muita alegria. Veja que esse homem era um bandido, mas ele recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isto, o quê? Murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Olha os fofoqueiros de plantão. Você sabe que tem pessoas, gente, que elas estão paradas, olhando só para a nossa vida. Elas não olham para delas. Você faz por elas, ela fica feliz. Mas quando você falha, vem logo o julgamento para cima de você. Vem logo a condenação, não é julgamento não. Perdão, desculpa, falei besteira, não é julgamento não. Lá vem a condenação, já vem dizendo, fulano é fofoqueiro, fulano é mentiroso, fulano é isso, fulano é aquilo. Quer dizer, se a lei do mundo diz que todo réu tem direito à sua defesa e a um julgamento justo, a lei da pessoa não lhe dá direito. Para você ver que a pessoa ela não está sob influência de Deus e nem influência da carne, ela está sob influência satânica. Porque o que o diabo quer é condenar a gente. E às vezes já vem o veredito para você. Aí você fala, poxa, nem me expliquei, nem falei, já fui condenado. Pois é, na época de Jesus era assim. Quando Jesus foi comer com o Zaqueu, falaram assim, ué, ele não está vendo que esse homem aí é pecador? Ele não está vendo que esse homem é bandido? Ele não está vendo que esse homem não presta? E olha o que diz, olha o que diz. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quando Zaqueu teve um encontro com o Senhor Jesus, o diabo estava lá acusando ele, murmurando, querendo impedir aquele momento sublime na vida dele, mas ele não escutou, ele não deu ouvido, ele não olhou para isso, ele olhou para Jesus, e na hora que ele teve um encontro com Jesus, ele falou, tudo que eu peguei, tudo, metade do que eu tenho, eu dou para os pobres, e se eu roubei alguém, eu vou restituir a pessoa 4 vezes mais. O que aconteceu ali naquela hora, gente? Uma conversão, aconteceu uma mudança. É assim que acontece quando a pessoa encontra Jesus, ela muda completamente. Diga glória a Deus. Ele tinha o coração no dinheiro, ele passou a ter o coração em Jesus Cristo. Para ele nada mais importava, somente a comunhão dele com Jesus. Que maravilha, é ou não é, gente? Isso é muito profundo, gente, isso é muito forte. Talvez você chegou na igreja porque você estava buscando
pela vida sentimental, ou estava buscando pela vida financeira, aí você chegou aqui só para fazer uma campanha de cura, uma campanha de libertação, e aí você não saiu mais. Por que você não saiu mais? Aliás, você até esqueceu daquele problema que você tinha, porque você teve um encontro verdadeiro com Jesus. Quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, gente, nada mais importa para ela, só agradar o Senhor Jesus. Amém, gente? Só agradar o Senhor Jesus. Aí o arrependimento bate. Entenda só, existe uma diferença entre arrependimento e quando a pessoa se autocondena. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é rico em perdoar, sim ou não? Quando você errar, peça perdão a Jesus. Amém? Peça perdão para quem? Mas não fique martelando isso, porque não venha dizer que é Jesus, não, porque não é. Jesus não fica jogando na cara, Jesus não fica martelando. Com Deus é sim, sim, não, não. Senhor, perdoa essa mentira que eu contei, tem misericórdia de mim, por favor, Senhor, me perdoa. Pronto, você vai orar de novo, aí vem na sua cabeça, mas você é mentiroso, não é Deus, já é o inimigo querendo te acusar, ele é acusador. Quando vir isso na sua cabeça, não venha falar, Deus me perdoa, não peça perdão de novo, você já pediu. Você não crê em Deus, sim ou não? É uma vez só. Veio na sua cabeça, mas você fez isso, você fez aquilo, repreenda. Jesus já te perdoou. Quem é o homem para julgar a sua vida? Quem é o homem para falar A, B, C ou D de você? Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, não pelo sangue de ninguém. Diga graças a Deus. Ninguém pagou o preço de Jesus. Ninguém. Não se deixe rebaixar por ninguém. Ninguém tem o direito de falar da tua vida. Ninguém. Só Jesus. Porque Ele, sim, morreu na cruz para nos salvar. Essa pessoa que está falando de você, ela não faria uma unha por você. Você fez o Brasil, o mundo por ela. Ela não faz uma unha por você. Ela é egoísta. Ela precisa ter um encontro com quem? Com Deus. Quem está entendendo em nome de Jesus? Não se acuse. Não se martirize. Não deixe um complexo entrar dentro de você. Aí diz aqui: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho. Como é que Jesus constatou que ele era filho de Abraão? Porque ele estava pegando boa parte, a maior parte da sua riqueza, e estava restituindo o que ele roubou, e estava também ajudando os pobres. Por que ele fez isso? Porque ele havia se encontrado com Jesus, nada para ele importava, mas aquilo também era um ato de fé. Ele sabia que ele devolvendo aquilo, que ele pagando aquilo, que ele entregando aquilo, Jesus, Deus, não deixaria passar necessidade. Deus o restituiria, como ele estava restituindo as pessoas. E olha o que diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Diga graças a Deus. Tem uma parte na Bíblia que diz assim: não sejais
exageradamente sábio, nem demasiadamente justo. Por que te destruiria a ti mesmo? Quando a pessoa ela fala assim, eu sou santo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu nunca faria isso, eu nunca faria aquilo. Essa pessoa está mal com Deus. Porque ela está cometendo o pecado que o diabo cometeu, o orgulho. Quando nós não fazemos isso ou não fazemos aquilo, isso não é orgulho para nós, isso é glória para Deus, porque Deus não está permitindo, e nós também não estamos se dando o espaço para pecar contra Ele. Tem outra palavra que Deus fala, quando você fazer alguma coisa, diga, eu sou servo inútil e imprestável. Por quê? Porque eu fiz apenas o que foi mandado. Poxa, mas e o que não fez? O que não fez, você imagina só, se o que fez, Jesus fala para dizer que é um servo inútil, e o que não fez? O que seja, tudo isso Jesus está falando, é que é para a gente se manter na simplicidade, gente. Olha para mim, eu e você não somos nada, nem ninguém, sem Jesus. Quem está entendendo? Quando você não mente, quando você não rouba, quando você não adultera, quando você não está fazendo um grande feito, você está fazendo a sua obrigação de cristão. Não se orgulhe disso, não se orgulhe disso, porque para o homem cair basta ele estar de pé. E também não caçoe daquele que caiu, porque aquele que caiu precisa da misericórdia de Deus. Amém, gente? Quem está entendendo? Nós vamos ter esse encontro com Jesus hoje aqui.